Você sabia que durante a pandemia foram encerradas 600 mil empresas no Brasil? Não sei se você sabe que um empresário bom mesmo, pelo menos os que eu conheci, eles quebraram 3 vezes antes de ter sucesso em seus negócios. E esse é o título do vídeo, Como é foda empreender no Brasil. Oi pessoal, tô de volta aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tessarini, sou empresário há mais de 30 anos e nesse canal eu vou falar sobre marca, empreendedorismo e franchising. Você sabe por que no Brasil empreender é foda? Eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu comecei empreendendo aos meus 9 anos. E, lógico, né, eu comecei com uma brincadeira, né? A minha mãe, para vocês terem uma ideia, ela fazia Maria Mole, né, pra gente distribuir para os amigos da rua. Então, todos os dias à tarde, durante o futebol, né, que eu jogava com os meus amigos ali na rua, ela deixava uma forma de Maria Mole no muro de casa pra gente comer. Um belo dia, ela me deu essa forma porque a gente tava jogando bola no final da rua. E aí eu peguei essa forma de Maria Mole e fui pro final da rua. Só que eu passei na porta de uma fábrica, que era vizinha nossa lá do bairro, né? E um funcionário da fábrica, ele me perguntou se eu estava vendendo aquela Maria Mole. Bom, a partir daquele momento, o bichinho do empreendedorismo me picou. E você sabe que empreender no Brasil é muito foda, né? Tem as suas vantagens, que nada mais é você alcançar o sucesso e a estabilidade financeira, para você conseguir cuidar da sua família. Eu criei 2 grandes empresas no Brasil, né? A maior rede de consultório odontológico do Brasil, a Unicodonto, do zero da sala da minha casa, com 180 consultórios, e a Uviverde. A Uviverde hoje é a maior rede do ramo do presente e decoração. São quase 7 mil franqueados espalhados em 3.500 cidades. Bom, você deve estar se perguntando, né? Por que empreender no Brasil é tão foda assim? Primeiro você tem que entender que a maioria das pessoas, quando começam a empreender, geralmente num país emergente como o Brasil, né, ela empreende por necessidade. Então, se você empreende por necessidade, você vai começar qualquer tipo de negócio porque você precisa comer, beber, pagar o aluguel da sua casa, pagar a escola do seu filho. Enfim, você está em alguma situação financeira dramática e precisa vender alguma coisa. E é exatamente nesse momento que você começa a empreender sem saber. Por quê? Eu vou te contar um detalhe do empreendedorismo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei vender. E ela vai aprender a vender a partir do momento que ela começa a ter algum problema financeiro na vida dela. E ela precisa dar um jeito, porque ela perdeu o emprego, sei lá, qualquer coisa que cortou a renda dela, né? Bom, então vamos supor que você queira sair do seu emprego porque você não aguenta mais o seu chefe, sei lá, né? Tem muitos exemplos de pessoas que são assim. Eu, principalmente, converso com várias, por causa do nosso ramo de atividade, né? A gente vende franquia. Então, as pessoas, geralmente, quando quer empreender no ramo da franquia, ela começa a consultar qual o melhor negócio para ela empreender, né? E ela, enfim, tá lá no trabalho dela. Ela não saiu do trabalho antes dela tomar a decisão do que ela quer comprar. E para empreender no Brasil, você tem que ficar muito esperto pelo seguinte. O Brasil, ele passa por crises sistemáticas a cada 6, 7 anos ou cada mudança de ciclo de governo. Geralmente, um presidente no Brasil, ele se elege e depois ele consegue continuar no governo por mais 4 anos. Num primeiro momento, os primeiros 4 anos daquele governo eleito, ele é muito bom. Por quê? Porque o governo ele vai fazer uma série de transformações na economia, enfim, dar benefícios para o povo. Por quê? Porque ele quer resolver o problema do governo anterior. Vamos supor que você empreenda nesse momento desse primeiro mandato do governo. Bom, vai ser tudo bom e maravilhoso, porque o crédito vai estar fácil, a economia vai estar aquecida, as pessoas estarão felizes, talvez por estarem infelizes com o governo anterior. Isso tudo vai ajudar você a vender o seu negócio. Mas você tem que tomar cuidado que nem sempre vai ser assim. Tudo que sobe, desce. É assim em qualquer ramo de atividade, é assim na Bolsa de Valor. Né? Você não compra uma ação hoje por 10, amanhã ela sobe para 15 e na semana que vem ela está 8, então... Isso é o caminho do mercado, né? O mercado ele é desenhado em ondas.
E a pessoa que não se prepara para empreender em um mercado que vive em ondas, como é o mercado instável do Brasil, a tendência dela é quebrar a cara, porque ela não vai conseguir entender num primeiro momento, né, que ela vai quebrar. Então ela fica segura, ela fica muito segura e começa a exagerar. Por exemplo, eu vou contar um exemplo básico que todo mundo aí tem acesso. O comércio. Eu quero abrir um comércio na rua. Aí você vai lá, aluga a loja, monta as prateleiras, coloca a tua marca na porta, compra os produtos, mas você se esqueceu do seguinte: e o planejamento para abrir esse comércio? Geralmente, o que acontece? As pessoas, elas abrem o comércio com o dinheiro que ela tem. Então, ela tem lá, sei lá, 15 mil reais. Ela pega esses 15 mil reais, ela enfia 100% no negócio. E ela fica sem capital de giro, sem poder, sem condição financeira para depois que ela levantar a porta, conseguir pagar as contas do dia a dia, caso ela não venda nada, porque isso pode acontecer. Então, vamos supor que você quer abrir um comércio. Eu levantei a porta lá, coloquei os produtos, aluguei o ponto, coloquei sistema de gestão, coloquei enfim, tudo que precisa, né, para deixar o comércio ali bem bacana para receber o cliente. E aí você levantou a porta e nas 3 primeiras semanas só choveu na sua cidade. Ninguém saiu na rua. Chuva forte, chuva fraca, mas ninguém saiu na rua. Ninguém foi na sua loja. E aí você vai completar um mês, só que naquele primeiro mês você já vai ter que pagar, na virada do primeiro para o segundo mês, você vai ter que pagar a funcionária, você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar algum tipo de imposto, você vai ter que pagar o seu contador. E geralmente quem empreende no Brasil não se prepara para nada disso. Eu já fui assim, eu já pensei assim, e eu só consegui chegar aonde eu cheguei. Por quê? Porque tudo que eu faço no papel, antes de colocar na prática, eu faço um planejamento de risco. E por que é foda empreender no Brasil? Primeiro porque o Brasil, ele vive, como eu disse, uma economia de ondas. Geralmente os presidentes, quando troca, um completamente diferente do outro. Por que as coisas funcionam nos Estados Unidos e em vários países da Europa? Porque quando um presidente ele arruma uma economia, ele arruma um país e coloca ele no trilho, o próximo ele não vai fazer muita alteração. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer muita alteração, ele pode quebrar aquele processo do presidente anterior, que fez a coisa funcionar. E no Brasil não. No Brasil, provavelmente, você já deve saber disso, se você acompanha a política, a economia, o presidente que entra depois, ele quer matar tudo aquilo que o presidente anterior fez. É isso que causa essa onda na economia. E você tá lá, sem saber o que acontece, como que funciona o comércio, e acaba caindo nessa arapuca, né, que é o Brasil. Então, para você conseguir empreender de uma forma saudável, você precisa colocar primeiro tudo no papel. Primeiro passo, quanto eu tenho de dinheiro? Bom, eu tenho 40 mil reais. Bom, então você não pode montar um comércio que você vai gastar os 40 mil reais. Você tem que montar um comércio que você vai gastar 8, 9, 10. Por quê? Porque você tem que ter dinheiro para segurar pelo menos os primeiros 6 meses. Por que precisa segurar os primeiros 6 meses? Porque você não tem cliente. Ninguém conhece seu produto. Você não sabe se o teu produto está caro, se o teu produto está barato. Você não sabe também quanto custa o seu negócio. Isso, do quanto custa o seu negócio, é um problema gigante para empresas do ramo alimentício. Ah, eu quero montar, sei lá, um café. Aí você vai colocar lá torta, pãozinho e tudo que vai num café. Mas isso aí vence, é perecível. E aí, em algum momento, você vai perder esse produto que você vai ter que jogar fora. Você vai ter que jogar fora, você não vai deixar o produto lá. E aí você acaba jogando o seu capital, o seu dinheiro no lixo. Porque não vendeu, porque venceu. Então você precisa, de alguma forma, consolidar o seu planejamento contra os riscos. Porque o risco, ele atrapalha muito quando você quebra. Demora muito para você retomar. E geralmente quem vai empreender no Brasil, não só no Brasil, né, em várias partes do mundo, essa pessoa, ela acredita que vai levantar a porta do comércio dela e vai vender tudo. Eu tenho vários exemplos nas nossas redes, né, tanto
a de consultório odontológico como a de presente e decoração. Bom, aí o cara deu aquela enrolada que tinha o capital de giro, né? Qual que é a tendência desse cara? Ele quebrar. Porque nós não tivemos na escola a educação financeira e muito menos em casa. Então a tendência desse cara que se enganou, né, falando que tinha o capital de giro e não tem, é ele fechar as portas e entrar para a estatística. Então perceba o seguinte, nós estamos num momento difícil no Brasil. Problema da saúde que teve, né, desse vírus doido aí, e um ano de eleições no Brasil. Um ano de eleições no Brasil, ele é muito turbulento. Pensa comigo, ainda mais esse ano. O presidente entrou lá, há 4 anos atrás. Fez o primeiro mandato dele ali, né? Foi até que bem, conheceu os ministros, conheceu a máquina, melhorou a economia. Aí veio a crise sanitária no 2º ano, continuou no 3º ano. Aí entra no 4º ano, que é esse. Ele se vê numa situação que ele não conseguiu mudar a história do Brasil em comparação ao governo anterior. Isso é em qualquer governo, tá? Não estou falando de governo A, governo B, governo C. É a história dos governos pelo mundo, principalmente no Brasil. Aí ele não conseguiu mudar a história do Brasil em relação ao governo anterior. Aí ele tem 1 ano só para fazer essa história mudar. Aí ele não vai conseguir fazer a história mudar. Por que ele não vai conseguir fazer a história mudar? Porque num país muito grande como o Brasil, não tem como fazer a história mudar. Só que quando, num ano eleitoral, o Brasil ele para de março para frente. Então imagina você empreendendo ali, de março para frente a coisa para. Num pós-crise sanitária, numa eleição de um governo que quer se reeleger, vamos usar como exemplo, né? Até então a gente vê isso, ele quer se reeleger, mas não consegue fazer a economia andar, principalmente agora com a crise dos combustíveis, que também não é culpa dele, a gente sabe disso, né? E todo mundo está acompanhando a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Mas você imagina nós, empreendedores, nós empresários, no meio de toda essa onda. E tem um detalhe, ele vai continuar no governo até o final do ano e a gente não sabe quem que vai entrar. E esse próximo que pode entrar, ele pode mudar tudo que foi feito nesses primeiros 4 anos. Ou melhorar ou piorar. Provavelmente o presidente do momento, ele acreditou que poderia melhorar. Claro, ninguém pega a presidência de uma empresa ou de um país para piorar. Não, não tem. No Brasil sempre melhora, pelo menos os primeiros 4 anos. Né? Depois que dá uma porradinha no 2º mandato, porque eu não sei o que acontece. Na verdade, ninguém sabe no Brasil o que acontece no 2º mandato de um presidente. Então, essa onda que a gente vive do sobe e desce da economia, e aí você junta a crise política com crise econômica, com mudança de governo, com crise sanitária. Então, para você conseguir sobreviver a tudo isso, você precisa ter, pelo menos, no mínimo, uma condição de fazer conta no papel. Você precisa ter anotado tudo que você puder em relação ao seu negócio, porque se você deixar uma vírgula de fora, o seu negócio vai quebrar. Ah, mas Tessalini, eu vou montar meu negócio sabendo que 2 anos é ano eleitoral? Sim. Ah, Tessalini, eu montei o meu negócio no meio da crise sanitária. Será que foi uma boa ideia? Bom, a minha empresa, ela cresceu 3 vezes durante a crise sanitária desses últimos 2 anos. 3 vezes nós crescemos. No momento que a empresa, antes da crise sanitária, ela estava ali meio que estagnada, não crescia. As crises em si, elas quebram boa parte das empresas, mas elas também mostram oportunidades. Quer ver um exemplo? Vamos pegar uma empresa básica aqui, que todo mundo conhece, o Mercado Livre. O Mercado Livre, antes da crise sanitária, era uma empresa. Depois que veio a crise sanitária, ela triplicou o seu faturamento. Ela cresceu muito. Até propaganda de avião com a bandeira Mercado Livre na lateral do avião, a gente viu voando por aí. Então, por que ela conseguiu, né? Ou essas empresas conseguiram avançar em plena crise sanitária e em ano eleitoral? Porque elas estavam preparadas. O seu momento, ele vai chegar. Em algum momento ele vai chegar. Mas quando ele chegar, você tem que estar preparado. Esse é o caminho. Então perceba comigo, é foda empreender no Brasil? É muito foda empreender no Brasil. Mas vale muito a pena. Por que vale muito a pena? Porque é um país que precisa de tudo. Tudo. O Brasil precisa de tudo. Qualquer coisa que você inventar, vende no Brasil.
210 milhões de pessoas. Então não tenha medo de empreender, né? Só faça direito, só planeje. Porque se você não tiver um planejamento certo, contando com esses detalhes que eu contei para você, você não vai conseguir ser feliz, sabe por quê? Porque você vai montar o seu negócio, vai quebrar e dali você vai procurar um emprego, porque empreender não é para você. E empreender é para você, basta você fazer direito. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero aproveitar o finalzinho do vídeo e deixar um presente para você que está me assistindo, que ficou até agora me vendo, né? Vai na descrição que tem um link do e-book fresquinho que nós acabamos de desenvolver. É só clicar, baixar. Você vai gostar do título dele ali, tá bom? Até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de deixar um curtir nesse vídeo. E se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, você vai me ajudar muito, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!